do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brando retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil nos olhos denso raio vívido, de amor e de esperança terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte, pálido colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos nortes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e de governo de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Das vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Top, senhores, top, top, top. Pessoal, pra gente ganhar tempo, vou deixar o hino da independência, né, pra uma outra ocasião aí, tá? Pode ser? Vamos lá, gente. Professor, Pois não. quando eu aprender a mexer nesse Meet, né? Uhum. Talvez eu arranje um tempo para eu reunir, né, as pessoas daqui para eu fazer uma entrevista com a minha avó. Ah, que legal, boa. Ó, faça o seguinte, seu Victor, vamos combinar assim, ó. Victor? Perdão, seu Miguel, vamos combinar o seguinte. Eu coloco, né, eu vou conversar com o coordenador, tá? Para uma possível reunião aí, tá? Aí o senhor me passa qual seria, né, no caso, terça que vem, seria possível? Eu vou ver aqui, porque eu não sei se minha avó lembra, mas se ela lembrar, fechou. Tá, perfeito. Daí só para contar, né? Aí seria só uma reunião, não precisaria ser das 7h30 às 9h, talvez das 8 às 9h, tá? Vou ver certinho com o coordenador, mas depois me passa se há essa disponibilidade. Nossa, seria incrível bater um papo com ela. Nossa, seria maravilhoso, cara. Se você conseguisse fazer essa ponte pra gente aí, seu Miguel, seria top, amei a ideia, adorei. Ô professor. Tá bom, vou ver com ela aqui. Beleza, TKS. Então, você falou que cada uma pessoa vai ler, tal pessoa vai ler sobre a Segunda Guerra Mundial, tal pessoa vai ler sobre o comunismo.
Depois eu posso ler tudo que eu fiz? Claro, claro, pode sim. Vamos lá. Vamos começar pela Segunda Guerra Mundial, o que vocês acham? Sim. Quem Na gostaria verdade, quem gostaria de comentar sobre a Segunda Guerra? Eu, senhor. Oi? Eu, senhor. Por favor, se quiser, compartilhe conosco aí a pesquisa do senhor sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Não, é para ler o texto? Não, é para compartilhar a pesquisa da última aula. Tinha pesquisa? Eu não sei, eu acho que eu não vi na última aula, se eu não me engano. Eita, senhores. Na última aula eu coloquei aqui no chat alguns tópicos a serem pesquisados e compartilhados hoje. ô Era a Primeira, a professor, Segunda Guerra, regimes totalitários e capitalismo e comunismo. seu professor, Ah, posso falar sobre o nazismo que eu Pode, coloquei? pode sim, vai, solta aí, Lucas. Ok. O nazismo é um movimento da Alemanha no final da década de 1930 que constituía em um ódio em judeus e um movimento totalmente nacionalista. E quem não aprovava o nazismo era executado ou expulso do país. Hoje, se você falar sobre esse tema, você é considerado um cidadão horrível e até considerado crime em algumas regiões da Alemanha. Ótimo. Mais alguém gostaria de compartilhar sobre o nazismo? Ele é sobre o que, professor? Nazismo. O nazismo ele é um regime que surgiu a partir do fascismo. Ele é um regime totalitário, é um regime que nós chamamos de extrema direita ou direita radical. Ele tem uma postura extremamente conservadora, militarizada e ultranacionalista, bem como também uma questão muito... uma pegada muito racista e uma pegada muito também machista também. E também uma pegada muito xenofóbica, o ódio contra o estrangeiro. Fora isso, ele é um regime racial, por quê? Porque, como posso explicar? Porque ele é baseado num negócio chamado raça ariana, que o Hitler diz que, na verdade, a raça ariana é um grupo étnico caracterizado que surgiu na Índia e que eles eram os puros, que se caracterizavam por indivíduos fortes, altos, brancos, loiros e inteligentes, o que não é verdade. Aí toda minoria, principalmente, e outra, o Hitler, ele como o antissemitismo na Europa era muito grande naquela época, como é que ele incentivava a população de que aquilo que ele estava falando estava certo? Ele fazia discursos de ódio, dizendo que tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha por conta da Primeira Guerra era culpa dos judeus. E também muitas pessoas consideradas minorias foram mandadas para campos de concentração. O que eram essas minorias? Os judeus, por isso que, e como eles tinham muita grana, muitos falaram, judeu é mesquinho, judeu isso, judeu aquilo. Mulheres, o nazismo tinha uma pegada bem machista também, negros, homossexuais e... Bom, a grande maioria eram os três grandes grupos que eram mais mandados eram homossexuais, negros e judeus, que eram mandados em campos de concentração, onde eram feitos experimentos humanos, teste de armas, tortura, trabalho forçado, até que em 1942 foi decidido um negócio onde três oficiais da SS começou a ficar incerto esse negócio de que o império do Hitler, o império do Terceiro Reich, ia durar 1000 anos.
Aí eles começaram a falar, será que isso está certo? Foi aí que, como com todo esse discurso de que tudo na Alemanha que estava acontecendo lá, tudo de ruim era culpa dos judeus, o que que o Hitler e esses 3 oficiais da SS fizeram? É, Falaram, vamos exterminar todos os judeus da Europa. Aí todos os judeus da Europa começaram a ser mortos em câmaras de gás. E é isso. Perfeito, Luiz. Vamos lá, gente. Vamos O tentar professor, Pois não. e também a raça ariana é de uma população que nasceu na Europa. Eu esqueci como é que é o nome, mas é uma população que só nasceu na Europa. E é por isso que a maioria das pessoas europeus são brancas, porque esses taus, eu vou chamar de arianos mesmo, porque eu não lembro qual é o nome real, mas essa raça era a única branca do mundo inteiro. E como tinha só os africanos, asiáticos e os europeus eram os únicos que eram brancos. Depois eles se mudaram para a Ásia e depois para o mundo inteiro. Mas antes disso era só negros. Por isso é chamada raça ariana. Exatamente. O contexto social, o contexto cultural, o contexto geral é muito, muito complexo, tá, gente? Vou tentar dar uma enxugada aqui para a gente ter tempo de falar dos demais períodos aí. Então, da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Conforme nós vimos na última aula, nós teremos aí uma perda de mais ou menos mais de 10 milhões de soldados, de pessoas, tá? Vão perder suas vidas na Primeira Guerra Mundial. E vamos pensar, Europa, o cenário, palco principal. Ô, professor, Pois não. na verdade, o total de vítimas da Primeira Guerra foram 32 milhões de pessoas, 20 milhões de mortos e 12 milhões de feridos. Se não me engano, os soldados brasileiros na Segunda Guerra foram 490, se eu não me engano. Foi mais ou menos esse número aí. Então. Então, que seja uma vida, né, gente? Vida não tem como a gente dimensionar aí, né? Mas enfim, né, temos essas variações, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Porque na verdade, a gente nunca vai saber a quantidade exata. Nós temos estimativas, tá? E estimativa não é uma ciência exata, são estimativas. Pode ser que seja X, pode ser que seja Y. Ô, professor, Mas, enfim, pois não, Lucas. é aquilo, por mais que, morreu, pode ser 20 milhões, pode ser 30 milhões, pode ser quantos quiserem, 1 bilhão, mas a partir do momento que é um morto, já tá errado, já não tem mais como voltar atrás. É por isso que eu falo, Lucas, aproveitando essa sua fala, muitos falam assim, tal país foi vitorioso, tal país venceu na Primeira ou na Segunda Guerra, que seja. Gente, numa guerra ninguém vence, todos perdem. Todos perdem. E eu concordo plenamente com a sua fala. Que seja uma vida. A Primeira Guerra teve uma morte. Já é suficiente pra gente se entristecer. O professor, Pois não, pode falar, Lucas. o problema é mais ainda os países que estavam neutros, porque pensa só, uma guerra mundial está acontecendo, você é neutro. Basicamente você vai morrer, porque não tem como todo mundo conseguir paz, conseguir paz só com as pessoas que estão ao seu redor. É a mesma coisa de alguém falar que tem 10 pessoas em um lugar, essas pessoas estão lutando contra si e tem outras 10 pessoas que não estão lutando. Alguma pessoa vai chamar outras pessoas para lutar ou vai lutar do mesmo jeito. É o caso que aconteceu, acho que da Suíça e a Alemanha, que a Suíça estava neutra e a Alemanha foi lá e invadiu a Suíça. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Então o que vai acontecer, tá? Na Primeira Guerra Mundial tivemos muitas perdas, tá? Muitas perdas. Cenário principal Europa, tá? Pensa a Europa no pós-guerra, gente.
o estrago, tá? Então a Europa ela estava devastada, tá? Devastada. E sabe aquela pessoa que sempre precisa achar um culpado para as coisas? Ah, eu fiz algo de errado, eu tenho que achar um culpado para justificar a minha culpa. Na Primeira Guerra Mundial não foi tão diferente. Os países começaram a discutir, tá? Falar, olha, existe uma responsável principal por essa guerra, e essa responsável é você, Alemanha. Então vamos de todo jeito tentar colocar na conta da Alemanha que uma das razões pela guerra foi causada pela própria Alemanha, tá? Mas não, tá? Nós vimos que as causas da Primeira Guerra Mundial estavam em torno daquela ganância. Busca por territórios, vimos aí os países membros aí, os países que faziam times para enfrentar outros países. Vimos que a Itália fazia parte de um grupo, saiu desse grupo e partiu para um outro grupo. Vimos que a Itália só vira casaca, não importa a guerra, só vira casaca. É por isso que o Palmeiras não tem mundial. Exatamente, mas o que isso afeta no Grêmio? E o que acontece, gente? Então vai surgir, pós a Primeira Guerra Mundial, um tratado, né, um acordo entre os países chamado Tratado de Versalhes. Um tratado que vai acontecer na França. Que basicamente colocava toda a culpa da guerra na Alemanha, e a Alemanha teve que sofrer algumas consequências, como a devolução da Alsácia-Lorena, perdeu as colônias na África, teve que pagar aí 32 bilhões de dólares como despesa para os outros países. O exército, a Luftwaffe, que é na verdade a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, foi diminuída, foi extinta, na verdade, a Marinha Alemã foi quase extinta, o Wehrmacht, que é o exército alemão, foi reduzido para 100 mil homens. Ela teve que também, além de tudo isso, ela perdeu todas as colônias e entrou numa crise gigantesca. Sim. E é isso. Exatamente. Senhor, Pois não. o Miguel levantou a mão. Pois não, Miguel, pode falar. Obrigado, seu José. De nada. É que, tipo assim, professor, eu tava falando aqui com a minha avó e ela falou que não lembra, mas o pai dela falava bastante sobre a Segunda Guerra. Me desculpe mesmo por ela não lembrar. Não, fica tranquilo. Eu agradeço a atenção aí do senhor, viu? Senhor, você falou do Palmeiras, o mundo vai acabar, vai explodir, não vai ter mais nada, o Palmeiras ainda não vai ter o Mundial. Até a guerra tem mundial e o Palmeiras não, né? Professor, vai rolar terceira guerra, quarta guerra, quinta guerra, sexta guerra, a décima primeira, e o Palmeiras ainda vai estar sem Mundial. A gente vai estar extinto, vai estar os robôs jogando bola, e os robôs também não vai conseguir o Palmeiras ganhar o Mundial. Final da história. Mas a turma gosta de usar esse Palmeiras, não? Igual eu falei para os senhores, eu não acompanho futebol. Não sei nem qual é o campeonato que tá tendo agora, se é Copa do Brasil, Copa América. Copa do Brasil. Eu só sei dizer que o Palmeiras tem mundial, isso que eu sei de futebol. Professor, acho que tem algum palmeirense aqui na chamada, eu acho, não sei. Mas enfim. Então esse Tratado de Versalhes, gente, vai colocar a culpa praticamente nas costas da Alemanha, como o Luiz bem falou. A Alemanha vai perder parte do seu exército, parte da sua marinha, parte das suas colônias, né? Lucas, pode falar. E o que a Alemanha fez? Exatamente o de sempre. Exatamente nada, porque a Alemanha não segue regras. A Alemanha vai contra todas as regras. É claro, não a de hoje. A de hoje, felizmente, é uma potência muito boa. Porém, a de antigamente não seguia regras, não fazia nada de bom. Então, Império Alemão não foi muito bom, né? Primeira Guerra Mundial, nacionalismo, tudo. A Alemanha nazista também não foi. Na verdade, eu arrisco dizer que a Alemanha nazista foi literalmente
Eu não sei o que a Alemanha nazista era, eu não sei se era um império, eu não sei que monarquia, não importava o que era, mas foi a pior. Ô, professor, então, lembra desses discursos que o Hitler fazia, que tudo que estava acontecendo na Alemanha era culpa dos judeus? Uhum. Então, na verdade, ele não usava fatos e argumentos nesses discursos, e sim ódio e achismo. E ele só conseguia convencer as pessoas mesmo, não na base da argumentação, e sim na base da persuasão, porque a oratória dele era incrível. Sim. Aí ele usava a base do ódio e do achismo, e sem fatos, e usando até mesmo mentiras, mas menos fatos, para poder justificar que tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha era culpa dos judeus. Sim. Ele era um extremo antissemita. O que acontece, Luiz? É interessante sua fala. Veja só, o nazismo, tá, gente? Ele vai ficar pé da vida com esse Tratado de Versalhes. Então, desde a Primeira Guerra Mundial, os alemães já vinham sofrendo. E lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo ganha, né, esse renome, eles vão usar desses episódios para tentar incentivar, como o Luiz bem mencionou. Veja só, suponhamos, eu chego para vocês, eu sou o líder aqui de vocês numa guerra. Eu chego para vocês e falo assim, poxa pessoal, poxa vida, vamos para a guerra, a gente precisa vencer, mas não sei se vai dar certo, não sei se a gente vai voltar com vida. O que vai acontecer com o meu batalhão? O que vai acontecer com o meu pelotão? Eles vão ficar desanimados, vão ficar desanimadíssimos. Agora, se eu chego para vocês e falo com firmeza, com aquela oratória, com aquela clareza, vamos lá, pessoal, vamos para a guerra, vamos ganhar daqueles malditos que nos fizeram sofrer durante anos e não sei o quê. Aí eu começo a falar com persuasão, eu começo a falar firme, eu começo a falar com uma oratória incrível. Então, o que acontece? A galera vai comprar o meu discurso. E o meu pelotão, o meu batalhão vai estar disposto a lutar a minha guerra. Mas para isso, como o Luiz bem falou, isso é importantíssimo, né? É importantíssimo a gente ressaltar essa oratória, né, que Hitler teve. Né? Ele foi um tremendo terror, tá? Ô, professor, então, eu li um livro chamado Falar para Liderar, que dizia que o Joseph Goebbels é chefe do terceiro pelotão de comunicações da Alemanha, do Weimar. Só um minutinho, só 2 minutinhos, espera aí. Tá, depois eu falo. Que isso, professor? Pizza ou hamburguinho para comer? É o meu irmão. Meu irmão ele vai jogar bola e ele veio pegar a minha bola de vôlei aqui emprestada. Desculpa, Luiz. Desculpa, Luiz. Senhor. Ô, professor, então, aí eu li esse livro, né, Falar para Liderar, e o Goebbels, antes dele se tornar o chefe de comunicações do Terceiro Reich, ele era o capitão, do terceiro pelotão de comunicações do Weimar. Weimar SS, eu acho, não lembro. Ele fala, como eles contavam muitas mentiras, ficou famosa uma frase sobre ele: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Exatamente. De tanto que eles ficavam repetindo, todo mundo começava a acreditar. Exatamente. Senhor, o Lucas levantou a mão. Pode falar, Lucas. Voltando para aquele assunto sobre os discursos de Hitler, é exatamente isso, porque o Hitler ele sabia o que dizer na hora certa, tipo assim, ele sabia a fala certa na hora certa, né, com o tom certo. Então, quando era para ele falar uma coisa, ele poderia aumentar a voz ou ele poderia falar normal. Ele saberia quando parar, ele saberia quando começar. Então, ele era
ele, tipo assim, os discursos dele, qualquer pessoa que visse, não qualquer pessoa, mas claro, muitas das pessoas que viam o discurso dele simplesmente achavam o máximo, porque era um cara que sabia falar certo de uma tonalidade certa. Menina, vai dar uma responder pra mim, tá? Com isso, as pessoas foram adorando, criando uma obsessão com ele. E com isso, os discursos Aguenta aí, dele, gente. os discursos dele começaram a ficar mais populares e mais pessoas foram indo para lá e mais pessoas se converteram ao nazismo e deu no que deu. Muitas na verdade, todas as pessoas da Alemanha viraram nazistas, porque como eu li aqui, como eu li no meu resumo que eu coloquei aqui, ou você saía do país ou você era morto. Sim, exatamente. Enfim, então o poder do discurso é incrível, tá? É por isso que eu falo para vocês, senhores. Quando os senhores, eu acredito que vocês façam muitas apresentações, seminários na escola, ou não? Sim, senhor. Então, Professor, Sim, as tanto é que eu li esse livro, porque eu precisava fazer trabalho na escola e eu tenho muito medo. Eu sou muito tímido para falar em público. Tenho muito medo. Eu fico muito envergonhado. Aí eu comecei a ler esse livro e ficou mais fácil para eu poder começar a falar, porque antes quando eu falava eu tremia, suava, é normal. gaguejava, palavra sumia e tal. Aí eu comecei a ler esse livro pra poder parar com isso e é isso mesmo. Eu era assim também, viu, Luiz? Mas assim, com o tempo a gente vai perdendo, tá? Até hoje, dependendo da apresentação que eu faço, eu ainda tremo um pouco as minhas pernas, né? Enfim, mas quando os senhores forem fazer a apresentação na escola, por exemplo, demonstrem na oratória dos senhores que os senhores entendem do assunto. Isso vai enaltecer aí a nota de vocês. Fica a dica, tá? Então a oratória, né? Senhor, Pois não. você tá falando de trabalho, né? Tipo, essa semana, né? Acho que quarta-feira ou terça, eu tive que apresentar um trabalho, né? E hoje eu tô mentindo, né? Hoje foi trabalho de inglês e quarta-feira foi de história, né? De história era um cartaz sobre a Índia Antiga, né? Aí, tipo, meu grupo, né, não sabia nada sobre a Índia, porque eles não tinham feito quase nada, né? Aí, tipo, só eu que li e expliquei tudo o que eles leram e o que eu li. Porque, tipo, ninguém sabia nada da Índia Antiga. E eu tinha falado pra eles, tipo, pra estudar um pouco, pelo menos um pouco, né, sobre a Índia Antiga. Mas quando quando a gente começou a apresentar o trabalho, eles não sabiam nada. Eu tive que apresentar o trabalho inteiro. Eita, se deu bem a apresentação então, Luiz. Vamos lá, Pablo. o professor, Oi. O Pablo levantou a mão, depois o Lucas? pode falar primeiro. Obrigado, Lucas. Pablo. Teve um dia que eu fui fazer um trabalho que era para entregar, que era sobre os calendários de antigamente. Eu fiquei com muita vergonha, as pernas começaram a ficar tremendo. É normal, gente, é normal. Mas só vão conquistar, né? Vão perder esse medo quando vocês dominarem esse medo, dominarem o conhecimento. Porque o que acontece? Quando a gente sabe o que está falando, a gente não precisa ter medo, né? Então essa é a dica. Para, Lucas. Ok. Professor, é sério, muito obrigado por você fazer essas aulas, porque de verdade, a história e essas aulas do CPEM foram, tipo assim, a maior força que eu tive para poder conseguir falar em aula, porque eu vou te falar, até quando eu não tinha microfone, eu ficava digitando no chat, eu ficava com, tipo assim, eu ficava pensando, será que eu mando isso? E se o professor não vê? E, sabe, eu ficava com medo de ficar falando, e não só aqui nas aulas do CPEM, mas
e sim em todo lugar. Eu, tipo assim, era mais fechada, eu não falava com ninguém. E, tipo assim, graças a Deus eu consegui dominar esse medo e hoje eu consigo falar. Que legal, fico muito orgulhoso, viu? Nossa, que feedback bacana, viu, Lucas? Parabéns, In- parabéns. Eu fico inclu- muito contente pelo senhor. inclusive agora eu sou, tipo assim, a pessoa que mais fala em tudo, sabe? Isso é bom, isso é Professor, bom, isso é bom, parabéns, viu? Pois não, seu José, pode falar. minha amiga de escola, eu acho que ela tá com inveja de mim, porque literalmente ela adora coisas como nazismo, fascismo, tudo que envolve. Ela gosta de Primeira Guerra Mundial e a gente vai fazer um trabalho sobre isso. Então, todas as informações que eu estou adaptando aqui, eu vou usar no trabalho. Tá vendo? Ó, já aproveita, já enxuga aí algumas informações e já E eu transfere falei pro pra ela assim: trabalho. ai, tô tendo aula de história de nazismo, essas coisas, né? Ela ficou com inveja e ficou brava vindo comigo. Que bacana, seu José, legal. Fico contente que as nossas aulas estejam ajudando o senhor de alguma forma, né? Porque igual, né, o seu Paulo, né, o diretor, ele fala que a ideia das aulas não é apenas ficar no conteúdo, não é só, né, eu só chegar aqui, com o perdão da palavra, vomitar conteúdo para vocês. Ah, o nazismo é isso, 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 isso. Primeira Guerra Mundial é isso, 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 isso. Não. A interação social, né, ela é muito importante também. Então a ideia é a gente aprender, é trocar uma ideia, né, trocar conhecimentos. Eu fico muito contente quando os senhores interagem, eu fico muito contente, fico muito feliz quando os senhores dão esse feedback. Gente, é importante demais pra gente. Então a ideia é que não é só focar em conteúdo escolar, senão ia ficar muito chato também, né? Mas a ideia é a gente contextualizar, né? Tá vendo? A gente tá falando de Hitler, o discurso de Hitler, dali a pouco a gente fez um parênteses e viemos falar de oratória em apresentações e seminários. Olha que top, né? Então não fica tão cansativa a aula, né? Então eu agradeço esse feedback. Fico feliz mesmo. Muito bacana. Ô, professor, Pois não. eu queria comentar um negócio, já que a gente tava falando da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, solta aí. Olha, eu já vi tempo assim, né, de curiosidades, né, coisas que não tem mais, que era tipo assim, tinha alguns episódios de Pernalonga e Pato Donald lá que tiravam um sarro do bigodudo que não era o Mario, que eu não quero falar o nome. Acho que o senhor já entendeu. E ou se fantasiavam dele ou faziam uma referência. E hoje não encontro mais esse desenho. Só respeito mesmo. Nem na Disney Plus tem mais. Um exemplo disso também, eu vi isso aí em um episódio do Chapolin Colorado, que aparecia um Chapolin meio no exército lá. Aparecia um cara bem. O Chapolin interpretando um cara bem parecido. Esse episódio foi banido também. Sim, sim. É difícil, gente. É difícil porque o que vai acontecer? Igual nós falamos, o maior desafio da história é você entender as diferentes vertentes, as diferentes perspectivas. Então tem pessoas, por exemplo, os skinheads hoje, eles são considerados neonazistas e para eles as ideias do nazismo são incríveis e tal. Então tem um pessoal ainda que é meio, né? Tem o pessoal, por exemplo, que vai fazer uma menção aí ao Mao Tse Tung, por exemplo. Eu vi aqui o Família Rodrigues, que Adolfo foi o maior assassino, negativo, tá? Um dos maiores assassinos desse contexto foi Mao Tse Tung. Stalin ele, né, executou mais pessoas do que o próprio Hitler. Se eu O não me professor, engano, nesse ranking aí, depois pesquisem os maiores assassinos aí da história contemporânea. O primeiro colocado é Mao Tse Tung. Acho que ele executou mais de, não vou chutar aqui, talvez 80 milhões de pessoas, não vou saber aqui exatamente. Mas Hitler, perto de Mao Tse Tung e Stalin, matou muito menos. Tá? É tenso. É um assunto pesadinho, né, cara? Mas pesquisem depois.
Pesquisem. É muita gente, muita gente. Por isso que eu falo, esse contexto de guerra só... Vai lá, Lucas. O professor, o Hitler, ele pode até ter, pode ter criado uma super, como é que é o nome? Um super movimento que matou várias milhões de Uma pessoas. super. Só que não foi ele que matou. Ele matou indiretamente, porque na verdade Hitler nunca matou ninguém na sua vida. E sim, ele próprio se matou e ainda levou um tiro. Então pensa só comigo. Ele não matou ninguém. E sim, tipo assim, indiretamente ele matou muitas pessoas. Só que não foi ele, foi muitos militares. E esses militares, na verdade, nem queriam realmente estar matando algumas pessoas. Alguns militares até queriam, achei muito legal. Só que na maioria das vezes não era esse contexto. Então, Hitler, ele não matou ninguém. Ele não matou ninguém. E ele próprio se matou, na verdade. E como você falou, Stalin, eu acho, ele não foi o que mais matou, não foi? Eu acho que tá em segundo lugar. Em primeiro lugar tá Mao Tse Tung, lá na China. Gente, nessa fala do Lucas é pertinente. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que a maioria de vocês aqui já assistiram La Casa de Papel, certo? Negativo. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Eu não assisti. Eu vou dar um outro exemplo. Então, Eu já assisti tudo. suponhamos que eu seja, digamos assim, o cabeça de uma operação aí, e vocês são os meus comparsas. Vocês fazem parte da minha quadrilha, tá? E eu chego para vocês e eu elaboro um esquema mega blaster assim para invadir o Banco Central, por exemplo. Ó, pessoal, nós vamos invadir o Banco Central. Vocês fazem parte da minha quadrilha e eu vou comandar essa ação, tá? Aí suponhamos que vocês abraçam a causa, eu vou fazer uma proposta para vocês, ó, assaltando o Banco Central, eu vou dar uma parte para cada um de vocês, assim a gente combina os valores, tá? O que vai acontecer? Suponhamos que nessa ação haja uma intervenção da polícia e todos vocês vão ser presos, tá? Todos vocês serão presos. Eu estou arquitetando o plano. Embora eu não esteja com vocês nessa ação para invadir o Banco Central, o que vai acontecer? Vocês vão responder por isso e vão receber uma pena por isso. Eu, como sou o mandante, eu como sou o cabeça dessa operação, a minha pena ela vai ser mais dura. Porque eu fui o cara que engendrou tudo isso aí. Que elaborou tudo isso aí. Que começou isso, então, por mais que eu não tenha matado, por exemplo, por mais que eu não tenha roubado, mas se eu induzir vocês a fazerem tal ato, eu sou tão culpado quanto aquela pessoa que na prática o fez. Então, mediante a justiça, eu deveria receber uma sentença mais pesada que de vocês. Entendeu? Então, no caso do Hitler, o Hitler pode não ter matado diretamente, mas se ele foi o mandante por detrás dessa operação, né, por detrás dessa movimentação, ele é tão culpado quanto. Tá? Assim, como está Ô, professor. Então, uma coisa. Tanto é que durante o julgamento de Nuremberg, os oficiais que foram presos e coisados, sabe, julgados, como Hermann Göring, Rudolf Hess, Ribbentrop, dentre outros,
quando o carinha lá, o cara que tava fazendo o negócio, perguntou por que vocês fizeram isso? Todos eles responderam, todos, e responderam o seguinte: estávamos apenas seguindo ordens, estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. É tenso, né? Tem até um filme sobre isso aí, não tem, Luiz? O Julgamento de Sim, Nuremberg, né? sim, tem filme, documentário, um monte de coisa. Inclusive, né, eu recomendo aí. Muito bacana, viu? Lucas, tá com a mãozinha levantada? Pode falar. Então, é tipo o próprio nazismo. Muitas pessoas não queriam fazer aquilo, mas tiveram que fazer, obrigatoriamente. Que as pessoas que estavam erradas? É claro que não. Porque as pessoas não queriam fazer aquilo. Se as pessoas não queriam fazer aquilo, não era necessário. Porém, se eles não fizessem aquilo, quem sofreria eram eles. Ou seja, pensa só comigo. Se eu mando você fazer uma coisa que vai matar alguém, e se você não fizer isso, você vai morrer, é isso. Ou outra pessoa morre, ou você morre. Então é a mesma coisa, porque se eu te matar, eu vou ganhar a pena. Se você matar alguém, eu vou ganhar a pena, porque você não queria matar essa pessoa. Fui eu que falei isso pra você. E eu pesquisei aqui e a pessoa que mais matou na Segunda Guerra foi aparentemente Simo Hayaha, alguma coisa assim, a Morte Branca. Ele era um sniper finlandês. Ele era um sniper finlandês e ele matou mais de 500 homens na Segunda Guerra Mundial. Fortnite existia naquela época? É por isso que eu falo, ô Lucas, essa questão aí. Esse sniper, ele me matou diretamente. Agora, se a gente levar... tenta pesquisar aí os representantes dos regimes totalitários, o que eles representaram em termos de mortes. Então esse cara aí, ele mesmo executou as pessoas, né? Essas 500 pessoas. Mas os mandantes aí, se a gente levar em consideração, Stalin, Mao Tse Tung, Hitler, O professor, Mussolini, né? Pois não. professor, mas eu acho que assim, é muita gente mesmo. Eu sei que tipo assim, só uma pessoa já seria horrível, extremamente horrível, mas 500 pessoas, ainda mais da União Soviética, que era a maior potência mundial, imagina só como deve ter sido, cara. Era, tipo assim, Ô Lucas, Oi. detalhe que ele fez tudo isso sem nem usar uma luneta. Ele verdade. só usava a massa de mira da arma mesmo. O maluco é brabo. Ele só ficava de longe, é como a maioria das pessoas fazem hoje. Quer dizer, não que hoje tenha muitos snipers, mas tipo assim, ele não usava nenhum tipo de acessório para conseguir ver melhor. Então pensa só como deve ter sido difícil matar 500 pessoas da União Soviética, tipo assim, sem nenhum acessório que te ajudasse. Exatamente, exatamente. Fala, Marcão. Ô, professor, Pois não, pode falar. que ano que o Hitler entrou pro governo da Alemanha? Ele vai entrar na década de 30, se eu não me engano, eu acho que 32, se eu não me engano. Tá? É no contexto já da Segunda Guerra, praticamente, que Hitler vai começar a ganhar essa notoriedade. Gente, então assim como os alemães, nós tivemos os italianos pés da vida. Poxa vida, a Primeira Guerra Mundial acabou com o nosso território e tal. Eles vão ficar pé da vida. É aquilo que eu falo. Se eu chegar lá pra vocês falar, pessoal, vamos animar, porque não sei o que, vamos edificar a nossa cidade, ninguém vai dar bola pra mim. Então o que o Mussolini. Obrigado, Lucas. O que o Mussolini vai fazer? De nada. Ele vai na base da oratória e falou, pessoal, vamos acordar aí, meu. A gente perdeu a Primeira Guerra, mas vamos reconstruir o nosso país. É daí que a principal estratégia do Partido Nacional Fascista
da Itália para poder tomar o poder foi ter controlado a violência. A principal estratégia dele foi ter controlado a violência. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse uma pessoa muito violenta e muito agitada e muito radical, o que ia acontecer? O partido dele ia ser banido. Aí por isso ele começou a ir na violência, sem violência e sem agressividade. Aí como se fosse uma república. Nos primeiros dias ele instaurou uma república. Só que aí depois disso, o que ele fez? O que ele fez? Ele transformou a Itália numa ditadura. Exatamente, exatamente. Hitler vai fazer isso, Mussolini vai fazer isso. Em Portugal nós teremos também ideias parecidas, próximas, tá? Salazar e Franco. Exatamente, Salazar e Franco. Gente, então a Europa ela vai partir. Isso aqui, o fascismo e o nazismo, eles vão ganhar uma dimensão maior se considerada a esses outros países, né? Então, a ideia era o seguinte: colocar um representante para tirar os países dessa pobreza, dessa situação de perjúria, né? E o que eles faziam com o seu poder de oratória? Alimentavam essa questão do nacionalismo, adotavam essa questão aí. Nós precisamos edificar nossas cidades, precisamos edificar aí os nossos países. E a partir daí só foi tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que não estavam conformadas com aquela fala morriam, seriam presas, sofriam alguma punição. E as pessoas começaram a adotar essa ideia dos totalitários. Não, o que o Hitler está falando tá certo, ele tem que animar mesmo e partir para cima. O que o Mussolini está falando tá certo, ele tem que partir para cima. O que o Franco está falando, o Salazar está falando, enfim. Então esse discurso, ele vai ganhar aí um percentual de atenção, né? E a partir daí essas pessoas chegam ao poder, e quando essas pessoas chegam ao poder, aí já era, né? Aí já era. Gente, aparece uma lista aqui de pessoas que levantaram a mão, tá? O Luiz, Lucas e mais uma pessoa levantou a mão. Vamos nessa ordem. Vai, Luiz. Pode falar. Eu queria compartilhar meu texto sobre a ascensão do nazismo, bem resumidinho, para compartilhar com vocês mesmo. Fechou? Posso? Solta aí, Luiz. Ascensão do nazismo. Então, depois dessa crise da Alemanha, por conta do Tratado de Versalhes, o governo contratou o ex-soldado Adolf Hitler para espionar um partido suspeito de ser comunista, porque o comunismo tinha aderido na Baviera e tinha transformado a Baviera num estado comunista. Aí, com isso, o comunismo foi banido da Alemanha e os grupos comunistas começaram a ser perseguidos. E esse partido era o DAP, ou Deutsche Arbeiterpartei, que na tradução é Partido dos Trabalhadores Alemães. Porém, o DAP não era comunista, era na verdade fascista e de direita radical. Aí o Hitler acaba gostando desse partido e ele adere ao mesmo partido. Tanto é que ele começou a gostar muito das pessoas e as pessoas começaram a gostar muito dele. Por quê? Porque ele tinha uma oratória genial e os seus discursos, onde ele usava ódio e achismo, dizendo que tudo na Alemanha era culpa dos judeus. Aí por isso que as pessoas começaram a gostar dele, principalmente por conta do antissemitismo ser muito forte na Europa. Depois, ele se torna o presidente desse mesmo partido e o renomeia para NSDAP, que na tradução é National Socialiste Deutsche Arbeiterpartei, que significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou também chamado de Partido Nazista. Só que ele só usa socialista no nome para poder ganhar apoio dos trabalhadores. O Partido Nazista começou a ganhar muita popularidade. E o Hitler dizia que ele era contra o Tratado de Versalhes, negava o Tratado de Versalhes, que era anticapitalista e anticomunista. E o NSDAP também tinha um exército particular, a Sturmabteilung, ou SA, só que ela era muito bagunçada, porque tinha apenas ex-soldados.
E só que aí, inspirado na marcha sobre Roma, o que que ele fez? Inspirado na marcha sobre Roma lá na Itália, o que que ele fez? Vamos tomar o poder na base da porrada. Deutschland is nine. Aí o que que ele fez? Ele e o seu exército, a Sturmabteilung, começaram a marchar sobre as ruas de Berlim. Tá na cadeira. Com isso, ele toma um tiro e é preso. Aí ele fica, tipo, 5 anos na cadeia, mas ele só cumpre 9 meses, onde ele escreveu o livro Mein Kampf. Além disso, Minha Luta. Além disso, ele também, com esse livro, depois de passar 9 meses na cadeia, ele foi morar com seu tio, onde ele ficou um tempo e depois voltou para a carreira política. Aí depois ele pensou assim, bom, acho que é melhor não fazermos isso de novo. Aí ficou meio difícil a relação nesse partido, porque o Hitler, ele queria chegar no poder na base da democracia, e a Sturmabteilung não, eles queriam chegar no poder como? Na base da revolução. Aí ele tenta o cargo para a presidência, mas falha. Ele tenta também o de chanceler, mas ele não consegue. Foi aí que um cara chamado Franz von Papen transforma Hitler em chanceler. Aí depois o Hindenburg morre de câncer. Aí ele funde os cargos de presidente e de chanceler e se torna o Führer, que é o ditador supremo da Alemanha nazista. Aí depois disso, ele começou a se livrar dos seus opositores, dos militares, dos comunistas, dos opositores, e militantes e pessoas que eram contra ele, principalmente se esses militantes e essas pessoas fossem de esquerda, porque os movimentos de esquerda começaram a ser bem perseguidos nesse local, na Alemanha. Aí, um cara chamado Ernst Röhm, ele era o chefe da SA, ele começou a ficar nervoso com o Hitler, porque o Hitler, ele queria acabar com a SA, porque ele tinha um outro exército particular chamado Schutzstaffel, também chamado de SS, que era uma unidade muito bem treinada, muito bem disciplinada e só com profissionais do Wehrmacht. E ele sabia que ele precisava muito mais do bem treinado Wehrmacht do que da bagunçada SA. Entendeu? Aí isso deixa Ernst furioso. Então, num evento conhecido como Nacht der Langen Messer, ou Noite das Facas Longas, o Hitler se livrou de todas as pessoas que o atrapalhavam. No caso, políticos, opositores, a SA. Tanto é que ele funde a SA com a SS e deixa a SS ainda maior. Ele mata o Ernst Röhm, dentre outras pessoas. E ele também investiu pesado e transformou a Alemanha em uma superpotência militar, econômica e bélica. E é isso. Perfeito, Luiz. Nossa, incrível. Amo seus resumos, Luiz. São muito detalhados, viu? Parabéns, exatamente isso. Lucas e José Otávio. José Otávio levantou a mãozinha. Pode falar aí, gente. Professor, mas pensa só comigo. Assim como você falou, ninguém iria ganhar com uma guerra dessas, porque para pensar, a Alemanha ela foi dividida ao meio e isso causou traumas para todas as pessoas que até hoje são repercutidos, porque muitos espiões entraram na Alemanha para ver se não tinha nenhum partido, nada que alguém tivesse. Imagina só, se eu tenho uma família, aí eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã e eu, que é a minha família no caso. Imagina se eu e meu pai ficam em um lado em um lado de Berlim e a minha mãe e a minha irmã ficam em outro lado de Berlim. O que vai acontecer? Berlim foi dividido ao meio por uma parede, por um muro, e não tinha como atravessar. Então a única coisa que a gente tinha que fazer era esperar
até a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que é a Alemanha da esquerda e da direita, não em questão de partidos e sim de lugares, vão ser só fundadas novamente. Eu não lembro qual ano, mas só muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial. E para pensar, a Itália sofreu grandes percas de território. A Itália também ficou, tipo assim, muito conhecida por causa disso. O Japão, ele foi totalmente dizimado por causa da bomba atômica. E, nossa, agora que eu reparei que eu não coloquei bomba atômica no meu resumo de Segunda Guerra Mundial, meu Deus, como é que eu esqueci disso? Enfim, o Japão, ele parou de ser uma superpotência, por mais que agora parou de ser uma superpotência, ficou muito dizimado, todas as pessoas viam o Japão como um lugar totalmente destruído. A Bolsa de Valores quebrou também, e praticamente ninguém saiu ganhando, como você falou, porque ninguém consegue ter uma perspectiva boa em um cenário tão horrível desses. Pensa só comigo, várias pessoas famosas dessa época, tipo Albert Einstein, Charlie Chaplin, várias pessoas assim, várias pessoas desse jeito, que estavam em uma situação extremamente difícil. Inclusive, tem um filme de Charlie Chaplin sobre o nazismo, que ele tem um bigodinho muito igual a Hitler, e ele faz uma réplica. E no final do filme ele fala coisas contra o nazismo de uma forma boa, de uma forma que as pessoas vão entender. E tipo assim, todo mundo sai perdendo nessa guerra, porque todo mundo sabe que não tem mais conserto. É aquela coisa, não tem como você não tem como você escrever uma história e apagar uma coisa que tá na história para colocar uma coisa fictícia. E é o que aconteceu. E é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não tinha como alguém apagar a Segunda Guerra Mundial e falar que foi a melhor época de todos os tempos porque aconteceu tal coisa e tal coisa. Não, porque não é possível fazer isso. O trauma já está criado e vai continuar assim pro resto da humanidade. Todo mundo vai lembrar disso. Exatamente, perfeito, Lucas, perfeito. E sabe que indigna, né, as pessoas, essas pessoas com esse senso crítico? Porque a partir de então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, regimes totalitários, a partir de então houve aquela necessidade de buscar um culpado, quer seja uma pessoa ou uma ideia. Se estamos passando por isso hoje é por conta daquela ideia, por conta daquela ideologia. E isso, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, ela só vai ganhando território. E a gente pega esse contexto atual hoje, por exemplo. O Brasil está assim por conta de tal ideologia, o Brasil está assim por conta de tal ideologia. Então até hoje as pessoas meio que não conseguiram chegar nesse consenso, né? Professor. A história é interessante porque ela permite que nós tenhamos essas diferentes perspectivas, né? É difícil, tá? É uma missão difícil, porém interessante. Interessante porque nos faz querer buscar mais respostas, né? Então isso acaba enaltecendo aí o nosso conhecimento. Fala, Luizão. Então, eu queria falar um pouco sobre a Era Vargas também. Pode falar? Fica à vontade. A Era Vargas foi um período de 1930 a 1945. Durou 15 anos durante o governo de Getúlio Vargas. O governo... São 3 fases essa época. Governo provisório, de 1930 até 1934. As principais coisas. Valorização do café. Nomeação de tenentes para intervenção estadual. Código eleitoral. E a Revolução Constitucionalista de 32,
onde os paulistas se levantam em armas contra o governo de Vargas. Paulistas exigem nova Constituição de 1934, voto secreto universal, participação política das mulheres, governo constitucional, porque no governo provisório ele só dá uma arrumada na casa. Aí aqui é onde a coisa vai ficar um pouco mais feia, porque dois grupos vão se enfrentar, a A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, que por sinal ela existe até hoje, é um grupo simpatizante com o integralismo, que é basicamente uma ideologia política formada por ideias fascistas e nazistas, e esse grupo era chefiado por aquele carinha lá que usava o bigode do Hitler também, que era artista. Plínio Salgado. E a Aliança Nacional Libertadora, que era chefiada por um militar, um ex-militar no caso, que recebeu treinamento também na União Soviética e no Brasil, chamado Luiz Carlos Prestes. Ele organizou várias revoltas e revoluções no Brasil, e teve uma revolução chamada de Intentona Comunista, onde os comunistas tentaram tomar o poder. Aí, vendo isso, o Getúlio faz um golpe de Estado em 1937 chamado Plano Cohen, que dizia que o serviço de inteligência dele interceptou alguns documentos de um judeu comunista chamado Cohen, que pretendia fazer uma revolução para tomar o poder no país. Então, ele instaura mais um governo que é uma ditadura chamada Ditadura do Estado Novo, que durou de 1937 até 1945, onde ele criou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele industrializou muito o Brasil, ele fechou o Congresso Nacional, ele criou os discursos trabalhistas, e também teve um momento chamado de Intentona Integralista. Eu só não achei minha anotação de Intentona Integralista, mas tudo bem. Leis trabalhistas: jornada diária de até 8 horas por dia, direito a férias anuais remuneradas, direito à previdência social, descanso semanal remunerado, regulamento do trabalho do menor e da mulher, e o declínio: incoerência quanto ao posicionamento na guerra, golpe preventivo, o exército, liderado por Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Em 1945, fim da Era Vargas, aí o Eurico Gaspar Dutra toma o poder, aí depois, em 1946, Vargas retorna para o poder. Aí depois, por conta do partido UDN, que era a favor da privatização, por Getúlio não querer privatizar as estatais brasileiras, ele se mata com um tiro no coração no Palácio do Catete. E aí depois entram outras pessoas, como o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, dentre outras. Mas aí a parte do Juscelino Kubitschek e do Jânio Quadros, disse até que o Juscelino Kubitschek não foi morto tipo por um acidente, foi um atentado político, que diziam que ele tomou, o motorista dele foi morto por um franco-atirador, que os cabos de freio foram cortados, que eles colocaram miqueletes no pneu para poder matar ele e fingir que foi um acidente. Mas isso é mais na parte quando a gente começar a estudar a ditadura militar brasileira. E é isso. Perfeito, Luiz. Muito bom, muito bom. Então, resumindo, Getúlio Vargas, né, ele vai assumir o poder aqui em 30, no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Conforme o Luiz bem mencionou. E ele meio que tinha uma queda pelo fascismo. Ele gostava muito do fascismo. Ele vai se basear, né, no fascismo para criar a CLT, por exemplo. Ele queria se perpetuar no poder aqui no Brasil. Tanto é que uma das características muito marcantes da etapa 2 do governo do Getúlio, o governo constitucional, era chamada de apólaca. Era uma constituição brasileira
com a junção de alguns elementos da CLT e vários elementos da Constituição polonesa que era uma mistura das constituições fascistas, da Constituição fascista e nazista. Exato. Então, perceba que é uma mescla aí, né? É uma mescla de ideologias, conceitos, contextos. Mas a ideia é a seguinte, gente. Fala, Lucas. Ô, professor, eu acho que é melhor a gente voltar para a aula de guerra, essas coisas, porque daqui a pouquinho já é 9 horas. Passa muito rápido. Mas enfim, gente. Então o que vai acontecer? Principalmente aí no contexto da Segunda Guerra, que é o contexto aí do Getúlio Vargas no Brasil, nós temos essa ideia de um regime totalitário. É por isso que os paulistas, tá? Paulistas são as pessoas que moram no estado de São Paulo. Paulistanos são as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Os paulistas, eles vão pegar em armas e vão falar o seguinte: olha, tá errado esse negócio. E se o Getúlio Vargas não quiser sair no poder, nós vamos tirar ele na base da porrada. Tá? Mais ou menos isso. É por isso que nós comemoramos essa revolução constitucional aqui no estado de São Paulo. Então os paulistas, muito bravamente, vão tentar tirar essa questão a limpo. Ô, professor, Pois não. é o que eu tinha falado. O problema é que muitas das pessoas, hoje, se você falar para um paulista o que aconteceu nesse dia, 9 de julho de 1932, essa pessoa não vai saber responder. Porque, não, eu te juro, sempre que alguém se acha um espertão, eu sempre falo: tá, então o que aconteceu no dia 9 de julho de 1932? A pessoa nunca consegue responder. E ao mesmo tempo que eu falo: meu Deus, que pessoa burra, né? Nem tanto, né? Mas eu fico pensando, pelo amor de Deus, como é que tantas poucas pessoas sabem o que aconteceu? Porque, tipo assim, eu tive que fazer esse projeto por causa do CPEM, mas eu realmente, depois de saber disso, eu fui pesquisando tanto afora, assim, e vendo os motivos, e vendo o porquê daquilo, e tipo assim, é muito legal quando você mais sabe de coisas que quase ninguém sabe, porque você tem mais informações do que quando uma pessoa perguntar pra você e você ficar pensando: ah, será? Não, acho que foi aqui. Não, não deve ser isso. Aí, quando você fala, você errou, porque é muito melhor você saber das coisas do que. É, é muito melhor você saber das coisas do que você não saber. Imagina só, uma pessoa que sabe de muitas coisas pode falar pra outra pessoa assim: ah, eu já li tal livro, ah, eu já vi tal história, ah, eu já sei de tal coisa. Então é muito melhor. Sim, é aquilo que eu falo, Lucas. Se eu chegar, né, hoje para a maioria das pessoas e falar: olha, aqui tem uma assinatura da Netflix vitalícia, você vai assistir Netflix até você não querer mais. E aqui você tem uma assinatura de livros que você vai receber todo mês, livros novos na sua casa. Você está ganhando uma dessas assinaturas. Eu vou preferir os livros, lógico. Eu garanto que a maioria das pessoas, Luiz, vão optar pela assinatura da Netflix. A maioria. Eu optaria pelo livro também. Professor, sinceramente, por mais que eu leia até que bastante livros, só que eu penso que assim, o único livro físico que eu tenho é um. Por mais que ele tenha 250 páginas, e eu adoro ler livros pela internet, é meio chato, tipo, eu só tenho um livro. Então acho que seria muito melhor eu receber um livro em cada mês, até porque não é muito barato não, né? É verdade. Você vai, uma média aí vai estar na faixa dos 30, 50 reais aí, né? Mediano. Tem livros mais caros, mas uma média geral zona aí.
É tenso, gente, é tenso. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? E a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos essa necessidade, tá? Nós temos essa necessidade dos países adotarem uma ideologia. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Lembrando que a direita ela é caracterizada pelo capitalismo, tá? Um capitalismo liberal defendido por Adam Smith. De outro lado, nós temos aí o socialismo defendido por Marx, tá? Igual eu falo para vocês, eu não posso chegar aqui e falar, olha, essa ideologia é correta, aquela é errada. É vocês que na base dos estudos vão se aprofundar, tá? É aquilo que inclusive, eu quero aproveitar essa nossa última aula, esses nossos últimos momentos aí, das aulas online, para falar. Não engulam tudo que os professores falam em sala de aula. Desconfiem, tá? Obrigado, professor, por ressaltar. Meu pai fala isso pra mim todo dia. Finalmente, alguém que compreende o que eu penso. Então não engulam tudo que os professores falam, tá? Eles não são detentores da verdade. Muitos deles serão parciais. Eles vão defender ideias que eles gostam. E não é essa a ideia. É por isso que eu falo, em escolas nós temos direcionamentos. Nas nossas casas, no nosso tempo ocioso, nós teremos os aprofundamentos. Ah, já fui na escola, já estudei, tá certo. Negativo. Tá? O professor, Vocês precisam estudar, precisam assistir vídeos, documentários, ler livros, tá? o professor, Senão vocês acabam adotando uma ideia que muitas vezes é uma ideia que você até discorda, mas você está concordando porque o seu professor falou que é legal, tá? Isso acontece em muitos casos, em muitas escolas, tá? Então tomem muito cuidado. Eu acho que ficou clara essa ideia de vocês adotarem esse senso crítico. Pode falar, Lucas. então, o professor, é aquilo, na escola você aprende o que é aquilo, e na sua casa você vai saber qual é o melhor para você mesmo. Exatamente. Fala, seu José. Professor, eu ia falar que literalmente na minha escola, o professor de ciências meu tava falando que meu pai era burro, assim, não falando do meu pai, mas falando do pai de geral, mãe, falando que os pais eram burros porque estavam votando no Bolsonaro, etc. E depois dessa aula, O professor falou isso? falou que a gente tinha que falar. Professor brutal. E ele é o melhor professor de toda a escola, tá? Não é nada. Aí minha outra professora, acho que depois, uns 3 dias depois, meu amigo tinha levado a blusa do Bolsonaro, só que ele tinha deixado na bolsa. Aí ele pegou pra mostrar pra mim, só que eu saí porque eu ia sentar, porque meu professor tava falando. Aí a minha professora viu, e ele tava guardando. Ela falou assim, queima essa blusa, queima essa bosta. Desculpa pela palavreada. Queima, que até o diabo não gosta. Queima, taca fogo. A gente gravou isso daí e a gente foi mostrar pra diretora. E até hoje o professor e a professora não tomaram, a diretora não conversou com os dois. E literalmente todos os professores, eu não sei qual que é, mas os dois ali, eles são os únicos que falam, que literalmente falam muito de política. Assim, eu sei que a professora de história tem que falar, mas quando você fala agora das políticas atuais, ela fala muito que é isso e aquilo, que Bolsonaro, né, que Bolsonaro é falso, que Bolsonaro tem que morrer, que a facada que o Bolsonaro tomou era pra ter matado ele. Nossa senhora. Caramba, fala isso. Ela falou isso já. Viu? O senhor é de Boituva, né? Sou de Sorocaba, senhor. Oi, de Sorocaba? Sou de Sorocaba. Faz o seguinte, me envia. O senhor tá com esse vídeo aí? Negativo, ele pegou, só que daí deu um caso de polícia lá na escola e ele apagou tudo. Ele teve que apagar tudo. Mas eu acho que se eu pedir pra ele, eu acho que o pai dele tem. Não sei, porque ele mandou tudo pro pai dele. E o pai dele foi lá, o pai dele é policial ainda, por acaso, foi lá, falou com a diretora e até hoje a diretora não fez nada. Nada. Se o senhor conseguir esse vídeo e me enviar, eu tenho alguns contatos em Sorocaba, eu consigo compartilhar com responsáveis aí, tá? Inclusive vereadores, amigos meus aí em Sorocaba, que eles podem tomar uma atitude sobre. É escola municipal?
É, professor, sabe aqui o Flávio de Souza Nogueira? Como? Flávio de Souza Nogueira. Eu não conheço. Fica onde essa escola? Sabe aqui o Carrefour Santa Maria? Sei, sei. Ali perto, aqui lá descendo, não tem aquele mercado distrital? Mercado Municipal? Distrital, famoso. Acho que por nome não conheço não, mas eu sei o Carrefour Santa Maria, sei. Ali é o Parque das Águas. É, descer, tem a rua lá do São Vicente, do supermercado que faz tempo que lançou. 9 horas, tchau, senhores. Que construiu, tchau, senhor. E construiu, aí é ali perto. Mas quando ela falou isso, eu fiquei literalmente metade da sala ficou chocado quando ela falou isso. Se o senhor conseguir me enviar esse vídeo, eu tenho conhecidos meus aí, eu encaminho pra ele e eles vão tomar uma atitude sua, tá bom? Vou ver com ele. Tenta achar esse vídeo e me repassa aí. Mas me passa o quanto antes, de preferência antes do domingo. Ok, então, eu vou ver se eu consigo. Se conseguir me enviar entre hoje e amanhã, melhor ainda, tá? É que hoje ele tá sem celular porque ele quebrou o celular. Poxa, pra ajudar. Enfim, fala, Lucas. Eu posso ler os textos que eu fiz sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o comunismo, capitalismo, nazismo e fascismo? Claro, fica à vontade, Lucas. Seja breve aí, tá? Ok, é bem curtinho. Manda bala. Se você considerar uma página e meia curta, ok. A Primeira Guerra Mundial foi entre o período de 1914 até 1918 e que teve completa atenção na Europa. Uma guerra que deixou uma geração de crianças, adolescentes, adultos e idosos traumatizados, com quase 20 milhões de mortos, mas só foi apelidada de Primeira Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Na época era conhecida por a Grande Guerra, um conflito que gerou extremo decaimento de população, economia, etc. A Segunda Guerra Mundial foi no período de 1939 até 1945, e houve cerca de 60 milhões de mortos, sendo 40 milhões de civis e 20 milhões de militares, sendo demarcado o maior conflito da história da humanidade. Já nessa guerra, o foco foi em quase todos os continentes, porém com o maior foco na Alemanha nazista. O comunismo é uma ideologia cujo objetivo é a igualdade social, basicamente para que todas as pessoas sejam ricas. Infelizmente, praticando esta forma de governo, a nação perderia o Estado e muitas pessoas sairiam do emprego por poderem serem ricos sem pagar nada, sem fazer nada, no caso, entre outros fatores. Agora a parte do capitalismo é meio curto, na verdade é muito curto, mas tudo bem. O capitalismo é a forma de governo mais usada por todo o mundo e se baseia em cada um tem o que... Eu sei, é só isso, mas é muito curto. Enfim. Maravilha. Luísa, quer falar alguma coisa, Lu? Pode falar. Quero falar nada, não. Gente, eu gostaria de agradecer toda essa companhia. Ô, professor, uma dúvida. Pode falar. Eu pesquisei sobre os regimes totalitários, mas eu não entendi muito bem. Você consegue explicar de uma forma mais tipo, livre para mim? Professor, eu posso terminar de ler os textos e eu posso explicar para o Luiz o que é, mais ou menos? Pode sim, vamos lá. Ok. Agora o nazismo. O nazismo é um movimento da Alemanha no final da década de 1930 que constituía em o ódio em judeus em um movimento totalmente nacionalista. E quem não apoiava o nazismo era executado ou expulso do país. Hoje, se você falar sobre esse tema, você é considerado um cidadão horrível
e até considerado crime em algumas regiões. Ô, Lucas, então, falando desse negócio do nazismo, então, tem uma coisa que muita gente não sabe, mas na Constituição americana, lá dos Estados Unidos, o nazismo é você expressar, eu sou a favor do nazismo, eu sou contra o nazismo. Lá, isso é um ato legalizado, porque está presente no pensamento livre e na liberdade de expressão. Porque lá nos Estados Unidos, principalmente no Sul, eles têm muito essa ideia de supremacia branca, sabe? Aí por isso lá é legalizado. Perfeito, o Luiz é um... Lá é legalizado, mas aqui no Brasil é crime. Exatamente. É importantíssima essa fala do Luiz, tá? O que vai acontecer aqui no Brasil, por exemplo, se você falar publicamente, fazer uma menção pública e uma apologia ao nazismo, você pode ir até preso. O professor, eu acabei esquecendo de botar aqui, falar sobre o nazismo que não seja, tipo assim, por exemplo, a gente, por exemplo, tá falando de história, a gente pode falar do nazismo porque a gente só tá comentando o que aconteceu, a gente não pode falar que isso tá certo. Professor, quem que vai puxar os créditos de hoje? Desculpa atrapalhar. Eu posso puxar? Pode fechar, Lucas. Puxa o professor, vamos deixar o professor puxar, já que ele vai puxar junto com nós, né, professor? Verdade. Eu puxo, hoje eu puxo os créditos aí, então. Aê! Que puto, o resto não saiu. Eu não entendo direito, vocês estão me ensinando aí. Ok. Só vou esperar o Lucas finalizar e ver se está numa dúvida do Luiz. Aí, acontecendo isso aí, se o Luiz ficou sem as dúvidas, ou mais alguém aí a gente encerra e já parte para os créditos. Professor. Pois não. Professor, então, acontece que o capitalismo e o fascismo que eu vou ler agora tá curto, sabe? Mas ok. Basicamente, o fascismo, também conhecido como o pai do nazismo, é um movimento ultranacionalista e autoritário, com uma sociedade ditatorial. Agora eu vou falar o que eu entendi sobre governo totalitário pro Luiz. Basicamente o que eu entendi é que, tipo assim, um governo totalitário é tipo uma ditadura, é um governo onde o governo manda em tudo e você não tem direito a nada. É basicamente isso, porque o governo ele vai querer mandar em você e você não pode fazer nada contra isso. É como o nazismo, o comunismo, porque são ideologias que vão fazer o seguinte. Eles vão fazer o seguinte, assim, ó. Você vai fazer isso ou você vai ser morto. Então, um governo totalitário é basicamente uma lei máxima do país enquanto ele está em uma ditadura, entre aspas, né? Entendeu, é o que eu entendi. Obrigado, Lucas. Obrigado. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida? Gente, então eu quero aproveitar esse momento, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer pela atenção, tá? Agradecer aí pela paciência. Ao longo dessas, acho que foram mais de 50 aulas, né, gente? Para finalizar. Professor, hoje veio muita pessoa, tá? Oi? Hoje, a hora que eu olhei assim nas pessoas que tem aqui, eu vi 30. Falei, caramba, eu nunca vi essa aula lotada. Mas a média era de 25 a 30, né? Mas professor, como vocês escutaram e a gente tem uma música que fala, nunca é um adeus, é sempre um até logo. Sim, exatamente. Igual eu falei, a gente vai estar juntos nos grupos, estarei nos grupos lá com vocês. As dúvidas que forem surgindo, às vezes vocês precisam estudar sobre algum assunto, coloque lá no grupo e eu estarei respondendo também com o maior prazer, tá bom, gente? Então vamos lá, senhores, eu vou encerrar a gravação e bora para os créditos. E eu terei a honra de puxar os créditos hoje. O senhor sabe puxar os créditos? Sinceramente, não vou. Vocês vão me ensinar aí.
tá? É tipo assim, a gente faz flexão primeiro, depois abdominal, depois a gente faz polichinelo, depois a gente faz prancha, depois flexão arqueiro, depois abdominal canivete. Perfeito. Vocês vão me ensinando aí. Senhores, muito obrigado pelos nossos encontros. Foram encontros incríveis, sensacionais. Foi um prazer conhecê-los, embora de forma virtual. Quem sabe um dia nos conheceremos aí presencialmente. Eu vou ficar honrado em conhecer. Qualquer dia desse eu vou dar um pulo aí nos polos aí, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, para conhecê-los pessoalmente. Eu já conheço. Muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus. Estudem. Nunca deixem de ser essas pessoas maravilhosas que os senhores são, tá? Não caiam nessa conversa, né? Professor não sabe tudo. Vocês precisam estudar, vocês precisam entender, ter a percepção de vocês, tá bom? Estarei à disposição de todos aí, tá? E tamo junto, é nós. Vamos lá. Muito obrigado, gente.